pessoal, eu sou a supervisora Margarete, responsável pelo programa Conviva na Diretoria de Ensino de Suzano. Nesse momento de justiça restaurativa, nós estamos trazendo duas boas práticas de escola para vocês. São as escolas Helena Zerrenner, aqui no município de Suzano, e a Escola Lândia Santos Batista, no município de Ferraz de Vasconcelos. Esperamos que vocês gostem e que essa iniciativa contamine todos vocês. Estamos esperando pela boa prática da sua escola também, porque a gente tem certeza que tem muita coisa boa acontecendo por aí. E eu convido a todos agora para conhecer as boas práticas das escolas, Ana Paula e Alessandra. Oi, gente, eu sou a Ana Paula, PEC do Conviva, estou aqui junto com a Lê, outra PEC do Conviva de Suzano. Nós estamos na escola Helena Zerrenner, aqui no município de Suzano, para que eles possam compartilhar com a gente uma boa prática que o Antônio, que é o COI, responsável pelo Conviva, nos apresentou numa das nossas formações. Com a palavra agora a diretora da escola, Carol. Sou Carol, diretora aqui da Escola Helena Zerrenner desde 2018 e algumas práticas aí que a gente vai compartilhar com vocês. Uma delas foi o QR Code que a gente colocou em todas as salas, né, que foi uma ideia meio em conjunto, sem muito planejar. E a gente agora, né, depois que a gente já viu que está dando certo, a gente vai continuar e melhorar. O Antônio pode explicar melhor. Os professores têm um canal aberto conosco, via Google Forms, em que eles registram a ocorrência de sala de aula. Porque é muito difícil para o professor, acontece uma situação na sala de aula que precisa de uma providência, mas o professor não pode abandonar a sala de aula, nós não temos agentes escolares para ficar acompanhando tudo. Então ele faz um registro, né? Então, de 2 em 2 dias, eu dou uma olhadinha, então o professor fala, fiz uma ocorrência. Aí eu verifico a ocorrência, o aluno nem está esperando, está em outra aula, em outro momento. Eu chego e pergunto, professor, posso conversar com os seus alunos? Dependendo da atividade, o professor libera ou não. Eu deixo muito claro que é o professor que decide. E eu faço questão que os alunos percebam isso. Né? Para eles entenderem que quem já aconteceu que o professor disse, não, responsável... agora não pode, porque eu estou explicando matéria fundamental, porque eles terão atividade seguida. Legal. Aí eu falei, então eu volto depois, obrigado, professor. Pronto, depois eu volto em outro momento, em outra aula. Posso falar com um dos alunos? Sim. Falou, me acompanha, por favor. Aí eles vêm sempre. E aí o que geralmente eu falo, as portas estão abertas para vocês. Venham. Não espere o professor relatar. E com essa sua atitude mostra que quem é o responsável pela sala é o professor. Mesmo você sendo da gestão, você não tem como chegar lá Eu faço questão de dizer legal, que o gestor da fazer... sala de aula é o professor. Porque o aluno tem que entender isso, acho legal. É importante que ele entenda isso. Né? E aos poucos eles vão entendendo. Mas o que eu notei mais não é nem a diferença do comportamento, porque os conflitos permanecem, palpam ali, faz parte da adolescência, né? Mas o que eu percebo, nós não temos aqui na escola esses conflitos gigantescos assim que escandalizam. Nós temos conflitos de adolescente, né? Pontuais, né? Pontuais. Então não notei essa diferença. É mais uma administração, como é que fala? Uma busca de uma convivência não violenta, harmônica, em que esses conflitos fazem parte da aprendizagem deles. Né? Até que eles perceberem, à medida que eles vão percebendo que eles estão um pouco demais, estão prejudicando os outros, tende a... Eles conseguem fazer a reflexão das atitudes deles. Né? Sim. Quando você chama ele aqui, ele faz o formulário. Que foi o caso daquele que você me contou, que a professora esqueceu de passar o conteúdo e depois eles mesmos... cobraram. Esse caso foi muito interessante, porque a professora tinha combinado, ela montou um grupo, ela utiliza um grupo da sala, e ela ficou de passar para o representante da sala o conteúdo, né, o slide. E ela não passou. E chegou no dia da prova, caíram questões que deveriam estar naquele conteúdo. E ela não conseguiu passar. E aí os alunos fizeram um alvoroço, reclamaram. E quando tem várias reclamações de vários alunos pelo QR Code... Pelo mesmo motivo, é necessário dar uma atenção especial. Aí o que eu fiz?
o Lucas, como era algo pedagógico, o Lucas tomou a frente. Seu coordenador. E ele já conversou com os alunos, conversou com o professor para entender o que tinha acontecido. A professora falou assim, não, diante do fato, realmente eu não passei, esqueci, foi um lapso. O que eu farei? Eu vou anular essas questões, né? E vou entrar em acordo com eles de como fazer para redimensionar essa menção da nota. E os alunos entenderam e tal. Aí quando eu tomei ciência, aí eu fui primeiro perguntar para o Lucas se ele estava sabendo, que eu sempre faço esse jogo, né? Ele também. Antônio, sobre esse tal assunto, eu não tomei atitude porque é mais pertinente à gestão, pelo fato de ser disciplinar. Esse não, é pedagógico, já fui à frente, já tomei a dianteira. Foi bem assim. E aí resolveu tudo. Teve uma outra questão. Mas aí você falou que quando você foi falar com os alunos, eles também viram que eles foram um pouco duros. É verdade. Eles falaram que porque ao mesmo tempo que eles registraram o QR Code, eles foram ríspidos com a professora. Né? Entendi. Então, eles reconheceram que eles foram um pouco demais mal educados e faltaram com respeito. Então, mas isso já é um avanço, né? Sim. Isso também Não, é bacana porque assim são E já estava resolvido. O legal foi isso. Eu fui conversar com eles e estava resolvido. e são conflitos que eles são resolvidos ali, né? Não precisa ter uma dimensão fora, né? Já resolveu, já se apurou, já se entenderam. E aí eles fazem aquela reflexão falando, não, peraí, eu também fui demais. Então, isso é bacana, essa troca. E eu tomo cuidado também para não... eu só falo, gente, eu sempre repito para vocês, procurem ser assertivos. É um direito de vocês reclamarem, é um direito de vocês buscarem o que é justo, mas procurem ser assertivos. Não esquecendo que vocês estão diante de uma autoridade. Né? Se o professor negar, procure a direção, procure a coordenação. E aí nós vamos buscar argumentos que possa ajudá-lo, se for o caso. Senão a gente procura vocês justamente para fazer o contrário, né? Vocês precisam entender que o que a professora fez foi justo. E o que eles estão assim aprendendo também é que eles estão sendo ouvidos e eles também estão aprendendo a ouvir. Porque ele precisa ouvir o outro lado também para poder chegar à conclusão que peraí, eu fui demais, né? E querer fazer essa modificação, pedir desculpa, né? E entender o comportamento, né? Acho que fica bem bacana, né? Então, e as situações que a gente não consegue, né? Porque não é de uma hora para outra. Mas você tá com isso já há um ano, não é isso? Não, nós começamos agora. Agora? Recente. Eu achei que fosse mais tempo. Efetivar a ação agora, no segundo semestre. Vai passar a ser uma ação da escola. Por enquanto é um teste, a gente fez um teste. E tá dando E certo. tá dando Tá certo. dando certo. Então, quando ele falou, eu achei legal, ainda falei com você, né? A gente pode gravar um vídeo para poder passar uma ideia para as outras escolas. Pode ser que dê certo em determinadas escolas e outras não, mas tem que tentar, é o que eles estão fazendo. Tem algumas situações que não são resolvidas assim, de uma hora para outra. Tem questionamentos que eles fazem que exigem toda uma mudança de postura do professor, que a gente sabe que cada professor tem um perfil, Sim. né? E os alunos não aceitam o perfil de determinado professor. Então, o que a gente faz é acolher. O acolhimento é importante. Sim. Então, eles estão sendo ouvidos, o professor está sendo conversado com o professor. Então, essa mudança demanda um tempo. Eu até falo para eles, às vezes precisa de um recesso, umas férias, num período para o professor refletir e voltar com outra postura. Sim. Às vezes precisa até mudar de turma. Então, no ano seguinte, mesmo professor com outra turma, ele vai pensar, não vou repetir os mesmos erros. Porque aqui nós temos um diálogo que a gente não expõe o professor nem o aluno. Então, se um aluno vem fazer um relato que a gente acha que considera pertinente sobre alguma situação em sala de aula, a gente fala o QR Code, saiu tal situação.
gostaríamos de conversar sobre isso. Esse QR Code é colocado na sala de cada Fica na porta. Fica na porta. Um no período da manhã e um no período da tarde, não é Mas isso? ele é um link. Então, o aluno que uma vez utilizou o QR Code, se ele for lá no histórico, ele vai ver que tem lá um link. Então, ele não vai precisar ficar toda hora indo lá, né? E tem o caso daquela professora, né, que eles colocaram que foi a melhor aula que eles tiveram, não foi? Da semana, alguma coisa assim? Tinham reclamado dela, porque a sala era uma bagunça, nós fomos lá conversar com a sala e tal. A professora Carla, nossa COI também, ela acompanhou algumas aulas, né? E nós passamos algumas orientações, né? E é justamente essa questão. Os alunos do 6º ano, eles estavam acostumados com 3 professores. Aí, de repente, se vê diante de 12. Né? Então, eles ficam perdidos. Naquele intervalo entre que o professor sai e o outro entra, vira uma bagunça. Se o professor e os professores do ano passado, eles eram extremamente... Já estavam com eles há bastante tempo e conhecia cada um. Então, ele sabia o que ele podia contar, qual a postura que ele esperava daquele aluno, que tipo de disciplina aquele aluno apresenta, né? Então tinha todo um... E agora não, tem 12 professores, são 12 perfis diferentes, 12 didáticas diferentes, e os alunos estavam acostumados com isso. E tem aquele professor que é linear, tem um professor que fala baixinho, tem um professor que é mais permissivo, tem um professor que é mais rígido, e eles não estão acostumados com isso. E se o professor dá uma certa liberdade, eles abusam. É um choque para eles. E a professora Juliana é uma professora que pesquisa bastante, ela traz material inovador, só que eles não estavam absorvendo aquilo. Por quê? A indisciplina, o desinteresse, e ela é professora de história. Aí eles reclamaram, aí nós conversamos sobre, eu entendi a situação deles, eu acolhi o que eles estavam falando, aí eu coloquei no meu ponto de vista. Eu falei, são 12 perfis diferentes. Vocês vão lidar com isso até a universidade. Então, no ensino médio, vocês terão muito mais professores, com muito menos tempo para vocês. Então, vocês precisam ter conhecimento. E aí, o que eles falaram é que a aula, a professora falava no mesmo tom, que não sei o quê, que eles vão obedientes a hora que dava sono. Eu falei, procure prestar atenção e ler o que ela pede, que aí vocês estarão por dentro do assunto. Na semana seguinte, caiu com uma bomba boa, né? Que foi a melhor aula da semana. E a professora superou a expectativa. Né? Então, são coisas assim que a gente percebe o feedback. Então, foram esses relatos que a gente falou no dia da nossa formação que chamou a atenção. Né? Isso daí é legal para a gente poder replicar para as outras escolas, desde que eles aceitassem. Porque muitas vezes eles perguntam pra gente como fazer, né? E a gente traz bastante, assim, sugestões. E às vezes, tendo algo que realmente está sendo feito, né? Que está acontecendo e vai virar uma ação de vocês aqui da escola, eu acho bacana, porque às vezes naquela outra escola, uma ação como essa também pode ser positiva. Pode trazer, né, frutos aí e ficar. Porque queira ou não queira, é uma forma de você escutar. A gente não tem condições de escutar todos aqui dentro da sala. Então é uma forma de você vai filtrando, né, e vai entendendo o que a necessidade deles, a necessidade dos professores, né, e aí você consegue trabalhar com isso. Acho bem bacana. É uma especificidade dessa nossa escola. É uma escola que ela tem conflitos. Aliás, escola é um espaço de conflito, né, quanto a isso. Mas tinha algumas coisas que falavam que eu não me conformava. A escola não tem bullying, não tem caso de bullying. Eu falei, toda escola tem bullying. Infelizmente, toda escola tem bullying. Onde há diversidade, onde há a escola pública, que recebe todo tipo de pessoas. Você tem toda a comunidade dentro. Tem alguma coisa. Só que a gente precisa verificar, porque quem sofre bullying não relata. Né? E eu acho que essa questão do QR Code e todas o fato de trabalhar com portas abertas e recepcionar o aluno na entrada, quando vai embora também a gente está lá, alguém da equipe está lá para dizer tchau, bom fim de semana. Eu acho que isso traz uma proximidade e aí faz com que eles
tenham confiança. Às vezes eu estou na recepção, a mãe fala: seu Antônio, o que você fez com meu filho? É difícil meu filho confiar em alguém. E quando o senhor estava de férias, ele ficou louco, porque não tinha uma referência. Né? E isso é gratificante, mas eu acho que amplia a responsabilidade. Porque aquele aluno que confia em mim, muitas vezes, ele relata coisas que ele não quer que seja divulgado. É só para desabafar. E às vezes são coisas pessoais de família. Não inclui nenhuma, até agora não chegou para mim, nenhuma questão que você tenha que tomar uma atitude. Né? Mas já tive que negociar com o aluno, nós precisamos conversar com sua mãe sobre acompanhamento psicológico, de preferência para a família toda. Não, eu falei, então vamos continuar conversando então. Aí passado algum tempo, aí eu aceito que o senhor converse com a minha mãe. Aí tá. Convoquei a mãe, nós conversamos. A mãe ainda não procurou acompanhamento psicológico, mas já houve já se permitiu conversar com a mãe a respeito. Né? Porque ficar isolado num quarto, onde só na escola é que ele consegue ter uma interação social, não é algo saudável. Né? Ele não queria interagir com a família. Então, mas por quê? Porque ele percebe que existe uma abertura. Ele tem alguém para ouvir. E ele se sentiu à vontade, né, de chegar e conversar com você. Já aconteceu, às vezes ele está tumultuado, o aluno quer falar comigo, então vamos circular. Né? Então, nós temos um jardim, vamos para o jardim, sentamos na mesinha, na banqueta, uma na outra, e o que está acontecendo? Tem coisas que eu falo, nossa, outro aluno tiraria de letra, mas para ele é um monstro. Eu acho que esse acolhimento é fundamental. Né? Sim. E cada caso é um caso, né? Por mais parecido que seja com o outro, a dor daquele que está te relatando, às vezes é muito maior do que o que foi para o outro lá, né? Sim. Então a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado com ele, né? Mas bacana. Teve uma situação também que uma professora passou mal, porque teve um desentendimento em sala de aula. Não dava para conversar com a professora. Eu corri em que eu estava todo mundo. A sala está indignada com fulano, beltrano. Estava tudo relatado. Porque respondeu, destratou a professora, fez isso, fez aquilo. Então eles reconhecem o erro também, né? Sim, Isso é legal. E aí é a questão, ao mesmo tempo que nós tínhamos que dar o acolhimento à professora, tínhamos que dar assistência à sala de aula. Né? Então, enquanto um estava aqui socorrendo a professora, buscando ouvi-la, tinha outro lá, conversando com a sala. Eu acho fundamental que a gente tire da cabeça a ideia de punição. Isso. E sem responsabilização. Exatamente. A gente tem que trocar essa... Buscarmos fazer com que o aluno entenda o seu papel ali, o que ele causa, o quanto ele prejudica os colegas, o quanto ele prejudica a si mesmo. Isso. Fazer refletir em cima disso. Esta reflexão é fundamental, isso amadurece. A gente tem falado bastante de mostrar a eles e fazer com que eles façam a reflexão das atitudes deles e a consequência daquele ato. Né? Isso daí muda muito a... Sim, eu percebi esses dias mesmo. O QR Code contribui, digamos assim, mas eu acho que a ideia, num todo, o fato de nós estarmos abertos ao vírus, nós estamos propensos, abertos, de braços abertos, acolhendo, faz com que eles adquiram confiança, que se eu for lá falar o que eu fiz de errado, eu não serei punido. 7º ano, período da manhã, o aluno chega para mim muito nervoso, trêmulo. Diretor, eles não fazem muito essa diretor, eu vim falar com o senhor desse jeito, eu vim falar com o senhor, mas eu não sei se eu estou tomando a decisão correta. Meu Deus, o que aconteceu? Quer uma água? Quer falar sozinho?
Não, não, posso falar aqui mesmo. E aqui eu entro e saio, ele traz papel. Blá, blá, blá. Ele falou, ontem eu soquei meu amigo. E hoje? Não, hoje não aconteceu nada. Ele tinha batido um amigo. É porque eu não aguentei mais, eu não estava aguentando mais. Por que você não procurou a gente? É porque eu pensei que estava resolvido. Mas ele está me perturbando tanto que eu não aguentei. Ontem eu soquei ele. E o professor achou que estava resolvido. Mas hoje ele veio com as brincadeiras de novo. Eu falei, qual professor? Ele falou o nome do professor. Aí depois eu vou procurar saber. O professor achou que estava resolvido ali. Mas peraí, mas se ele bateu no colega e o professor não percebeu, aí o professor estava circulando de carteira de costas para ele, o professor não viu. Ele só viu o movimento, quando viu, eles estavam se agarrando. Aí o professor, dá para parar? Tem como vocês resolverem na conversa? Ah, tem. E parou por aí. Só que já tinha acontecido o soco. Aí eu falei, eu sei que o senhor vai convocar minha mãe. Mas está acontecendo por causa disso, daquilo outro. E era quase na hora de ir embora, não tinha como fazer aquela intervenção. Eu falo que são entrevistas. Aí eu chamei o outro aluno envolvido. Ele relatou que te deu um soco ontem, não é verdade? Sim, é verdade. E por que você não veio reclamar? Porque aí tem um motivo, né? Uhum. É porque eu fiquei provocando ele, porque eu geralmente faço isso. Você sabia? Eu pergunto para o aluno o que ocorreu na sala tal. Né? Porque é melhor o aluno falar, eu fiz isso, do que eu dizer, o professor está te acusando disso. E geralmente o aluno é mais rigoroso, mais detalhista, com mais crueza, mais próximo da verdade do que o professor. Que quando a gente vai escrever, quando a gente escreve, normalmente a gente usa de eufemismo, ou então busca palavras mais generalizadas. O aluno não, o aluno é cru, ele chega, solta. Né? E aí a partir da fala dele é que eu entro para a intervenção. Né? E onde você acha que errou? E aí ele tem que falar. E às vezes eles pensam, tentam se defender, mas essa é a melhor postura. Né? Você sempre leva ele à reflexão. Sim, eu procuro sempre fazer esse exercício. Né? E aí o que aconteceu? Eu falei, vou convocar os pais dos dois. Tudo bem? O William falou, não pode resolver aqui. Não, houve uma agressão, você foi agredido. A mãe dele precisa saber que ele agrediu alguém. E você, embora tenha provocado, você também foi vítima. E você também é agressor, porque quando você brinca com um colega que não quer brincadeira, você está agredindo também. Aí, fiz a convocação e, nesse caso, eu gostaria de estar os dois pais no mesmo dia. Tudo bem? Tudo bem, aí os pais vieram. E aí eu conversei com os pais para entender a situação, o contexto e tal. E aí, nesse diálogo, eu percebi que um dos meninos, ele pegava detalhes, quando ele ia se defender, ele pegava detalhes que qualquer outro aluno acharia normal. Por exemplo, eu dei um exemplo, eu estava muito magoado com ele, porque ele disse que se eu faltasse na escola, meu pai brigaria comigo. Meu pai nunca brigou comigo. Eu fiquei indignado, porque meu pai não briga comigo. Eu falei, mas você entendeu que é uma maneira de dizer que seu pai não ia gostar? Não, meu pai não ia gostar, mas meu pai não ia brigar comigo. Então eu falei assim, eu não sou médico, mas eu preciso ter uma intervenção com os pais para que eles busquem uma investigação para saber o que está acontecendo. E aí eu fui percebendo que em outras falas, naquele mesmo tom. Né? Aí também tinha que orientar o colega. Olha, você tem que perceber que seu amigo leva tudo ao pé da letra. Então as brincadeiras têm que ser muito filtradas, porque ele vai levar a sério. Se você disser que vai bater nele, ele vai acreditar. Ele não vai pensar que é uma forma de dizer. Né? Se você disser que ele estourou sua caneta, né, mesmo que seja uma forma de expressão, ele vai dizer que você disse que ele estourou a caneta. Então não pode ser assim. Tá? Cada pessoa é uma. Então
dentro da sua individualidade. Isso é empatia, é você enxergar o outro como o outro é. E levar em consideração, se você estivesse no lugar dele, pensando como ele, com o histórico dele, como você agiria, como você sentiria. Né? Então esse diálogo é importante. Mas eu não podia expor o garoto. Sim. Aí eu fiz a reunião com os pais assinaram o termo de ciência, eles foram embora, aí depois eu preciso falar com o senhor depois, pode ser? Aí eu aproveitei. E já orientei o pai para que... E o pai já trabalhava em escola, trabalhou em escola durante muito tempo. Então ele vivenciou muitas histórias. E lidou com várias pessoas, tanto pais como estudantes. Então tinha jogo de cintura para entender a situação. Ficou mais fácil já. Ficou mais fácil. E aí eu orientei para que buscasse e viesse contar para a gente o que estava acontecendo, para que nós pudéssemos ajudar da melhor maneira possível. O estudante ele não nos dá trabalho em relação à aprendizagem, ele aprende fácil. Comportamento, nenhum dos dois também não tinha relato de agressão, brigas entre eles. Então são situações que, ao mesmo tempo que muito feliz, porque o aluno me procurou, não foi o professor, não foi a mãe do aluno agredido, não foi o aluno agredido, foi o agressor que me procurou porque percebeu que passou dos limites. É o mérito dele, mas se não tivéssemos abertura, ele não teria chegado. Sim. Se ele não tivesse a e aí confiança. O conflito teria sido muito maior porque ia se repetir, né? E às vezes até piorando cada vez mais a situação entre eles. Exatamente. Uhum. Então, essas coisas gratificam o trabalho, né? Sim. Mas isso acontece porque nas reuniões de gestão nós falamos abertamente sobre nossos problemas e buscamos soluções. Normalmente a gente faz o inverso. Tem um aplicativo tal que pode ser usado. Então foi nessa situação que aconteceu de fazer o QR Code. E aí eu já fiz o QR Code, está espalhado nas salas, foi tudo muito rápido, quando eu vi já estava todas as salas com o QR Code. E já me passou o link, né? E a partir daí a gente acompanha. E a ideia deu certo, foi legal, gostei. É bacana. Uhum. Vocês conhecem o aplicativo que foi utilizado? É o Survey Heart. Não. Como eu criei, ele é compartilhado comigo. Então ele chega assim. O interessante é que eu verificava no computador. E o computador era muito difícil, porque não é prático como aqui tem todas as salas, né? Aí tem, por exemplo... Quase igual ao Forms. Isso. Parecido com ele. Aí, tá. Se eu pegar aqui, pegar um que tenha mais participações. Sexto ano A. Que é bom que eles são bem espontâneos, não filtram nada. 27 participações, 27 ocorrências. E assim, eles não fazem aleatoriamente. Porque apareceu algo novo, vou lá mexer. Só né? pra brincadeira, não, eles estão levando a sério. Sabem, Acontece às vezes. Teve uma situação que eu achei que fosse até bullying. Tem alguma oferta de desodorante, alguma coisa assim, né? Só que eles são boca aberta, eles fazem lá e depois comentam. Cadê o anonimato? Aí teve todo um trabalho em relação ao aluno. Uma conscientização que é feita para que eles possam entender que aquilo porque que é a educação física ocorre entre as aulas. E se o aluno o odor já tem aquele cheiro que não agrada, após a educação física... É pior. Né? E reclamou de professor por causa do cheiro do cigarro. Aqui, ó. A aula da professora tal, a maioria da sala está bagunçando, só alguns que não mexendo no celular sem permissão. Então são denúncias, eles adoram denunciar, sexto ano. Só que assim, eu expliquei que eu não consigo ver o que eles colocam imediatamente naquele momento. Então tem coisas que eu tenho que
buscar depois a solução, não é de imediato, né? Vou escrever um texto porque vou citar 3 alunos que nunca colaboram com o professor. 1 é o aluno tal, 2 o aluno tal, 3 o aluno tal. Eu agradeceria muito de vocês entrassem com providência desses alunos. Vou passar 3 motivos para essa ocorrência. Legal que eu organizei. Porque o aluno tal e o tal ficam fazendo bullying com colegas, zoando a aparência dos outros, zoando a deficiência e às vezes quando o colega tem algum problema de doença. Porque quando algum colega erra a lição, ele zoa. Fica dando risadas e gargalhadas fazendo bullying. Mas é isso, espero que entrem com providência. Um bom dia, entre aspas, noite, entre parênteses, noite, e um bom trabalho. Né? Isso é Porque são educados. criativos, né, ainda. Gostaria de fazer uma reclamação da aula de matemática dos 3 meninos. Aí é o mesmo menino, mas o outro aluno escrevendo. Mais ou menos Então, o mesmo é alguma aluno. coisa que você fica alerta, né? Ela sabe Eu que esses preciso dar 3... uma olhadinha nesses 3. Isso. E o professor não reclamou, eram os alunos reclamando porque os 3 estavam atrapalhando a aula. Né? Aí são aí no caso 4 do mesmo aluno, 5 dos mesmos alunos. Então quer dizer que eles ficaram muito incomodados mesmo com a atitude deles. Aqui tem qual o horário do ocorrido, né? A data e a ocorrência, né? Todas na mesma aula. Então foi um dia que eles extrapolaram, né? Deixa eu ver uma outra ocorrência. O aluno tal colocou cola na minha cadeira para eu sentar em cima. A sala está bagunçando, aí cita o nome dos alunos. Porque se trata dos alunos sextos anos, e eles não têm aquele filtro, mas é legal também eles colocarem. Pegando, né? Porque aí eles já estão aprendendo. Mas também isso serve também como uma estatística. Quando eu chamo os alunos para conversar, qual é o seu comportamento na sala de aula? Eu uso a mesma forma que eu uso quando o professor faz uma ocorrência, eu uso o mesmo jogo de diálogo, né? Eu questiono para que o aluno me diga o que está ocorrendo, para eu não ter que dizer que, olha, tem denúncia no QR Code. Aí depois eu falo, como eu fiquei sabendo? Eu já sabia de tudo isso, como eu fiquei sabendo? Porque o professor falou, porque... Eu falei assim, pois então, vem reclamações de todos os lados, porque você está incomodando muitas pessoas. E como você se vê diante dessa observação dos colegas, do professor, de vários professores, né? E aí tem que se colocar. Eles se atrapalham tudo, dá uma dó. Porque eles querem justificar o injustificável. E às vezes citando o colega. Lógico. Porque fulano também faz. Para tirar... Antônio, aí tem um dia específico que vocês conseguiram mensurar, que ele, assim, um dia da semana que costuma volumar mais situações de reclame, ou pós-feriado, ou às vésperas de feriado, ou determinado mês, ou bimestre, encerramento ou início de bimestre. Vocês conseguiram já perceber se tem assim alguma relação? Nós percebemos em determinadas aulas com determinado professor. Isso já Isso conseguiu sim. identificar. Então, nas aulas do professor de determinada matéria, o professor tal, naquela sala, é difícil, né? Então, isso foi possível. Aí a gente trabalha com a intervenção dos dois lados, tanto com o professor quanto com a sala. Porque nós precisamos apoiar o professor e apoiar os alunos. E aí eu cobro do professor também o registro da ocorrência, porque está ocorrendo na aula dele e ele não tomou nenhuma providência. Então, eu soube através dos alunos, mas isso é recorrente. E por que não está sendo relatado? Né? Claro, tem várias justificativas, porque na hora está em aula, não tem internet naquele momento, né? Mas em alguma situação precisa ser registrado, porque os alunos estão sendo prejudicados, né?
E a nossa intervenção, em comum acordo com o professor, em determinado momento, nós assistimos a aula, chegamos de surpresa para conversar um pouco com os alunos, para recordar, porque eu estive numa sala, a professora Carla assistiu a aula num determinado dia. Né? A professora Carla Coy. Isso. No outro dia, eu vou à sala, professor, posso conversar um pouco com eles? Ontem a professora Carla esteve aqui assistindo a aula, parabéns, vocês se comportaram, né, pelo relato que a professora fez o relato. Então, eu gostaria que esse comportamento de vocês permanecesse, que vocês fossem participativos, que vocês interagissem de maneira mais assertiva com o professor, com os colegas. Né? Tem situações que eu alertei os professores que determinado estudante estava sem medicamento, que portanto ele estaria mais agitado. E alertei o professor. Falei, por favor, não conte isso para os alunos. Né? Porque senão vai ser justificativo para toda bagunça que ele fizer, e não é isso. Não é essa a ideia. E passou a semana, passou o aluno. Sem problema. Tivemos problemas no intervalo, principalmente, porque é onde liberta mais, né? Mas fluiu. Mas como eu soube disso? Pelos relatos dos alunos, que estavam muito agitados. Como eu sei que é um aluno que exige uma atenção especial pela própria deficiência, aí eu retirei e falei, eu não estou dando bronca, eu preciso conversar com você para entender o que está acontecendo. Aí no primeiro momento ele falou que tinha esquecido de tomar um medicamento porque saiu com pressa atrasado. Né? No outro dia eu perguntei se tudo bem, não falei do medicamento. Aí depois ele mesmo veio falar que não tinha tomado medicamento porque a mãe ia passar no médico e ia demorar um pouco. Ele não tinha medicamento. Então, aí eu falei, mas você sabe da sua dificuldade de se controlar, né? Você é impulsivo. Você, quando perceber que você está um pouco demais, você baixa a bola, pede desculpas. E não é que ele fez isso? Olha. Ele fez isso. Aí, como a situação sempre dizia que não estava tomando medicamento, eu convoquei a mãe. E a mãe explicou que ela não conseguia agenda e o medicamento era controlado, a receita tinha vencido, tinha toda essa história. Mas inclusão é isso, né? Sim. Inclusão é isso. E ele também precisa trabalhar com a deficiência dele. Aprender a lidar com... Ele tem uma deficiência, ele tem uma necessidade especial. O medicamento ajuda, mas a partir do momento que ele tem consciência da sua especificidade e como ele está interagindo com outros, ele precisa aprender esse controle. Mas eu acho assim... Sexto ano, quando eu acho mas quando você orientou ele dele baixar a bola, então ele já sabia o que ele podia fazer. Porque assim, às vezes, fala, mas você tem que ficar quieto. Mas você não dá a oportunidade dele de pensar na atitude dele. Ele não conseguia ficar quieto. Então, por quê? Porque ele falou, é a forma que ele tem de se expressar, né? Então, ele sem o medicamento, só que ele não se entendia. Quando você falou para ele que mesmo sem o medicamento ele precisava baixar a bola dele, né? Do jeitinho dele, quando ele percebeu. Que ele tá um pouco demais. Mas ele precisou fazer a reflexão. E aí ele falou assim, lembrei do Antônio. Porque ele lembrou das suas palavras. Então ele absorveu aquilo ali para ele. Isso daí foi um aprendizado para ele mesmo. Isso daí é muito, assim, é um crescimento para ele. Isso exige manutenção, né? Sim, tem que ser reiterado sempre. Então, a manutenção eu faço quando? Na recepção dos alunos, eu faço questão de chamá-lo pelo nome, né? Isso é importante. Todo mundo fala bom dia, boa tarde, tá? No caso dele, boa tarde. Aí ele fala, boa tarde, fulano. Para ele saber que, opa, ele sabe meu nome. Isso para eles é de uma alegria imensa, você percebe o sorriso, né? Eu acho isso muito importante. Porque é difícil você chamar todos pelo nome. Eu mesmo tenho dificuldade em memorizar nomes. Mas esses casos específicos eu tomo nota, aí eu chamo. Antônio, então você identificou aí que surgiu então uma demanda
essa demanda, provavelmente em reuniões de alinhamento da gestão, vocês trouxeram isso, né, para um trabalho pedagógico. Nas ATPCs, em algumas pautas, vocês já conseguiram fazer alguns movimentos, né, para que consiga, nesse espaço de formação, chamar esses profissionais para uma realidade, para um ajustamento de conduta, para que consiga fazer uma melhor entrega em sala de aula para esse público específico que vocês estão identificando agora com essa demanda do aplicativo? Quando a gente percebe a demanda, ela é pontual. Então, como eu disse, a aula tal, professor tal. Então, eu converso com esse professor, né? E, ao mesmo tempo, a coordenação nas reuniões de ATPC, eles fazem um alinhamento geral, né, para que todos possam entender. Mas, especificamente, aqui eu trabalho com o professor. Aí eu passo para a coordenação. E eles fazem esse trabalho, sim. É que são muitas demandas. Então, é reservada uma pauta somente para isso, né? Em algumas situações é preciso expandir o debate, porque nem todos entendem essa proximidade com os alunos e essa forma de agir. E que hoje é punições. Eu acho que tem que mudar um pouco a cabeça do professor. Ele acha assim, tem que dar suspensão, tem que punir de alguma forma, né? E ele tem que entender que isso é passado. Que agora a gente tem que... E nunca funcionou, na verdade. Nunca funcionou, mas agora os alunos, eles estão mais abertos, eles estão com internet, estão com tudo aí, eles precisam do quê? Do diálogo, do acolhimento, desse trabalho todo que vocês fazem. Eu acho que quando ficar mais redondinho, os professores entendendo tudo isso, aí eu transfiro meu Que vai, acho que ser agora segundo semestre, né? Vocês vão agora tirar desse período de maturação, que acho que vocês estão ainda naquela construção, naquela maturação, aí agora para o replanejamento que vocês vão provavelmente estar trazendo o trabalho mais pautado agora, já firme, porque o segundo semestre é onde você já tem os elementos, né? Sim, aí nós vamos pensar em como gerenciar essas informações, né? Porque por enquanto está atrapalhando a nossa rotina. Então tem uma rotina, trabalho aqui, trabalho ali, e sobrou um tempinho, vou dar uma olhadinha se tem alguma coisa. Não, mas aí é padronizar, como eu faço para os registros do PRACON. Eu tiro uma vez por semana e registro. Se sobrar um tempinho em outro período, ao decorrer da semana eu faço também. Mas normalmente eu registro no caderno e em seguida vou lá no PLACOM registrar. E normalmente eu gosto de registrar no PLACOM na presença do aluno, para ele tomar ciência que está sendo registrado. Às vezes ele imprime, ele assina, porque... Ele saber que tem uma consequência do que ele fez, né? E registro de forma integral, né? Se eu convoquei o responsável, registro na frente do responsável, porque aí eu fecho de uma vez, um só registro. Os pais foram convocados, foram orientados, né? Foram tomadas tais providências, pronto, fechou. Não vou me preocupar mais com esse registro, a não ser que haja um desdobramento. Né? Até agora não houve desdobramento de nenhuma situação. Para ali mesmo, né? Parou ali. Tanto desentendimento entre alunos, como questões disciplinares recorrentes, até tem, né? Mas são outras situações com o mesmo aluno, né? Acontece muitas vezes do aluno indisciplinado, ele não tem somente aquele tipo de disciplina. Então, tem vários. O que acontece é que ele alterna. Né? Ele alterna e muito pela invigilância. Após a conversa aqui, ele fica umas 2 semanas, 3 semanas sem nenhuma ocorrência. Depois de um tempo, ele volta. Aí é que eu falo da manutenção. Nessa entrega do plano quadrienal, vocês já contemplaram essa ideia ou vocês vão reprogramar agora para o segundo semestre? Não, nós não colocamos porque não tínhamos... É importante conversar com os pais, né? E até no plano de melhoria é bacana vocês colocarem lá.
né? Com a ação o da... quadrenal, o plano dele é até junto com o quadrenal. Sim, sim. Mas vocês fizeram juntos com os professores, vocês fizeram todos juntos. Só que como não está ainda fechado com toda a proposta, como eles vão fechar agora no replanejamento com os professores, por isso que não entrou nesse momento no plano de melhoria. Mas ele pode lá na frente colocar. É que não tivemos a oportunidade de conversar aprofundadamente com os professores. Então, os professores já sabem do QR Code, aliás, todos sabem. Mas eu acredito que nem todos entendem exatamente como funciona. Tá, Né? funcionalidade. A funcionalidade, o que se faz com a E a informação. intencionalidade dele. A intencionalidade dele. Tudo isso será passado no replanejamento. Certo. Eu acho que para colocar no plano é porque a gente tem o compromisso de cumprir. Porque não basta somente florear, né? Então tem que estar tudo amarrado. Mas Porque eu tem acho que que ter o seu de vocês está bem redondinho. Porque eu posso sair daqui, mas se eu sair daqui, a ação continuará, porque ela está sedimentada. Se for uma ideia que partiu do coordenador Lucas e eu não abraço a ideia, né? E outros também não abraçam, quando o professor Lucas sair, morre a ideia. Então se passa a ser uma ação política da escola, vamos colocar assim, que ela seja permanente, porque está dando resultado. Sim. E essa manutenção exige pessoas que tenham essa disponibilidade de ouvir os alunos, tomar providências, fazer a manutenção do que foi decidido, ficar atento aos alunos que estão com diversas ocorrências, né? A parte regimental da escola, junto com esse QR Code, em algum momento ele consegue, antes mesmo de utilizar esse formulário, ele tem algum lugar que ele possa buscar lá no regimento, alguma informação, tem facilidade também de acesso ao regimento escolar, para que o estudante veja assim, olha, eu vou reclamar de alguma coisa, mas será que no regimento tem alguma coisa que me dá luz, que me dê segurança para esse registro? Inclusive, isso foi o que eu coloquei como fragilidade, que os nossos alunos não têm conhecimento do regimento escolar. Precisamos de mais divulgação. Está para o 3º bimestre, se eu não me engano. Isso eu já não lembro. Mas ele colocou no regimento. Coloquei, porque os alunos não sabem. Toda vez quando eu os trago para cá, eu apresento para eles o regimento, pergunto se eles conhecem, e eles desconhecem. E nós temos algumas questões que, em relação ao vestuário, e aí eu falo, está no nosso regimento. Ah, mas esse regimento é errado. Então, ao invés de você confrontar o regimento, deve buscar saber os mecanismos para alterar o regimento, porque o regimento é nosso. Né? Então, são coisas que eu sempre apresento para os alunos. O regimento. Eu não trabalho aqui com base no que eu penso, e sim no que está proposto pela escola estabelecido. Né? Isso foi aprovado por alunos, pais, professores, funcionários. Né? Não é algo que... Saiu da cabeça de uma única pessoa. Então, vamos trabalhar isso. Só que são conta-gotas, né? Agora, o trabalho maciço mesmo virá no 3º bimestre como professor de projeto de vida. O pessoal daqui vieram da DE para saber como está funcionando o QR Code, que ainda é embrionário. A partir do semestre que vem que a gente vai trabalhar de fato esse QR Code, mas a gente está interagindo com vocês e vocês já perceberam como funciona na prática. Eu queria que vocês falassem como chegou para vocês essa ideia do QR Code, quando foi colocado na sala. Acho que o professor Lucas foi falar com vocês sobre ele, né? Como chegou isso para vocês, qual foi a proposta? Qualquer um de vocês pode falar. Pode começar. Eu sou a Júlia, do 2º ano B, e eu acho que o QR Code foi uma forma boa de chegar até a gente, pra gente se comunicar mais com a direção, porque tem pessoas que têm vergonha, é mais tímida, então eu acho que foi uma forma mais legal de a gente com os diretores. Tá bom, então. É um prazer, me chamo Cauã, sou do 2º B também. E eu acho que o QR Code foi essencial para os alunos, né?
manter esse contato anônimo com o pessoal aqui da coordenação para poder relatar os problemas que ocorrem na escola, como bullying, alguma coisa que está de errado, e eu acho bem legal, porque assim você não precisa se expor. Sim. Prazer, eu sou a Maria Clara. Eu achei, tipo, essencial, porque, como eles falaram, é um meio, tipo, pra gente se aproximar da direção, e tem muita gente que sofre bullying, também não se sente confortável pra chegar, tipo, no Antônio, na Carol, e falar o que tá sentindo, né? Então, é um meio importante. Quando você utilizou, houve algum conflito, alguma coisa assim, foi tomada providência? O que chamou você para conversar? Então, eu fiz eu escrevi anônimo, né? Uhum. E, tipo, foi conversado o problema, não foi solucionado, né? Porque, tipo, também não é... Não é algo que se resolve Isso. do dia pra noite. Isso, porque, tipo, querendo ou não, foi um conflito com o professor. Então, tipo, Leva mais tempo. Isso, e vocês foram orientados. Sim, fomos orientados pela ok. direção, então, tipo, leva mais tempo pra ser resolvido, né? Porque, querendo ou não, mas, tipo, as pessoas não mudam pro dia da noite. Sim, sim. Pode perguntar. Ao longo da sua vida escolar, você teve situações que você precisou de apoio e não teve, e isso faz a diferença, né? Como que você vê a gestão dessa escola? Então, antes eu estudava em outras escolas e, tipo, já sofri muito bullying. Então, tipo, eu não me sentia confortável para chegar na direção e falar o que estava acontecendo comigo. Então, acho que se tivesse nas outras escolas o QR Code, eu poderia ter, tipo, me aberto e não teria sofrido tanto, né? Mas nessa escola, tipo, realmente foi mais tranquilo. A direção é mais tranquila, né? A gente tem essa abertura para falar com vocês da direção. Mas com esse QR Code, pra quem tem vergonha, Mais tímido. sim, pra quem é mais tímido, já melhora Consegue se bastante. abrir mais com Sim. o QR Code. Bacana. Gente, obrigado pela participação de vocês. Todos tenham um bom ano letivo aí. Obrigado. Obrigado. Ele Ó, grava pra sempre também vocês. verem que às vezes o problema não é do dia pra noite que resolve, que a gente precisa ter um tempo também. A resiliência emocional. Mas isso é quando a gente relata mesmo no QR Code, sempre eles chamam e falam, olha, a gente precisa de um tempo para tentar resolver, mas tenta manter a calma. Quando acontece alguma coisa, eles pedem para manter a calma e fala que vai resolver. É que vocês têm um feedback, então Sim, vocês exatamente. têm essa Temos uma compreensão, resposta é legal. de volta. Bacana. Isso. E nem sempre é positivo, né? Porque não dá. Não, sim. Não, Mas sim, a gente mas tá lá. o Sim. importante é que eles sintam que eles podem falar, podem ser escutados, né? Sim. E vocês também fazem esse exercício de escutar também, Sim. né? Sim. E aí sabe que demora um pouquinho mais, mas vai estar sendo feito alguma coisa. Sim. Você ia falar uma coisa? É que, por exemplo, o QR Code ajudou bastante vários alunos aqui da escola, como o Antônio ontem, ele já mostrou pra gente várias críticas, reclamações e até elogios a professores também. Então eu acho muito legal porque é algo que vem para somar para nossa escola, que vai ajudar não só nessas críticas, mas também para elogiar quem a gente gosta aqui dentro. Legal. E, bom, isso é bem legal porque é algo novo que ajuda as pessoas que não se sentem à vontade de vir até aqui e expor os seus problemas, porque tem muitas pessoas que são mais tímidas, são mais fechadas. Então eu achei uma iniciativa muito boa isso. Então, bom... A gente tem voz também, né? Ser Sim, ouvido, sim. ser alguma coisa assim. E às vezes tem trabalho para vocês mesmos, né? Como essa questão Exatamente. da manutenção da limpeza do prédio, que foi a queixa deles, Sim. que veio pelo QR Code, que vai ter como devolutivo que é um trabalho de conscientização, que vai envolver Grêmio, vai todo mundo. Porque a higienização dos banheiros não estava adequada. Mas por quê? Por causa do mau uso. Mau uso, então vamos ter que Foi fazer um igual eu falei pra trabalho. você ontem, a culpa disso são os alunos, não são os funcionários da escola. E, bom, É isso. Obrigada. Obrigada, você. Sabe, apontador que pegou a lâmina lá e colou na caneta e o aluno está utilizando, ou uma tesoura maior que o aluno trouxe de casa porque ia fazer trabalho manual, né, com ponta. Os alunos relatam discretamente, eu converso com o aluno,
entrego uma outra tesoura para ele, apontador. Olha aí. E eu falei, isso aqui não pode, tá? Eu explico que não pode. Ou seja, evita vários problemas futuros. O medo que o aluno está sentindo, ainda mais nesse período de... Ah, sim. Até aquele canivete suíço com tudo dentro apareceu. Aí convoquei a mãe veio e tal. E o aluno estava fazendo por mal, porque era um aluno que não apresentava problema nenhum. Né? É que às vezes um vê, o outro já quer vir também, e aí vira aquela... Isso, mas aí quando eles registram o QR Code, pronto, acabou. Mas, e aqui não teve muita ocorrência, né? Não teve. Aqui Tivemos muitas faltas. a falta, mas os fake news não aconteceram aqui. Não, Né? não. Aqui foi bem tranquilo. Eu acho que é justamente por isso, que eles já denunciam, eles já resolvem. Pronto. Mas aí o que nós procuramos tranquilizar os alunos? Primeiro nós falamos que nós também tínhamos medo. Porém, a gente não pode ver a vida a partir do medo. Vamos garantir algumas mudanças. Aí nós explicamos quais seriam as mudanças. Os alunos têm mania de ficar aqui esperando os coleguinhas, não todos entram. Tanto é que até hoje eu fico lá fora, para entrar. Então eles entram e eu mantenho a porta fechada, tal. E outra, a única forma de entrar por aqui é pelo estacionamento. Estacionamento sempre fechado. Então são coisas assim que eles vão percebendo, o movimento da escola não teve. Os alunos que estavam vindo para a escola tranquilizavam os outros que estavam com medo. Acabavam vindo. Eu achei legal também a reunião de pais de vocês, quando vocês trouxeram a psicóloga, trouxe a Margarete, supervisora do Convívio, trouxe o policial para conversar. Eu achei muito, muito legal, bem diferente daquela reunião de pais que vocês fizeram. Que o momento precisava disso. Gente, a gente está aqui com o Lucas, do CGP, do ensino médio, que plantou essa sementinha desse QR Code. Então, conta pra gente um pouquinho sobre esse início de projeto aí de vocês. A ideia do QR Code, vamos do início, né? Isso. A gente pensou numa forma de divulgar a eletiva que não fosse só presencial. Ou melhor, que fosse presencial, mas tivesse um recurso tecnológico. Então começou na eletiva. Eu fui buscando meios de que na escolha da eletiva tivesse o varal exposto, o varal dos sonhos, só que quando o professor fizesse toda a apresentação, o aluno escolhesse a eletiva dele dentro das opções a partir do QR Code. Então os alunos, eu quero a eletiva do professor Y. Ele vai no QR Code do professor, escaneia, faz a inscrição e está inscrito. E aí, de acordo com a demanda de quantidade, assim que esse QR Code atingisse 22 alunos por turma, ele bloqueava. E aí o aluno que escaneasse, ele já ia identificar que a turma estava cheia. Então ele tinha que procurar uma segunda opção dentro da eletiva, a partir de um outro QR Code, para ele se matricular. Aí deu certo, né? Não teve muvuca, os alunos preferiram assim, porque qual que era a ideia? Quando a gente montava a eletiva, o aluno ele acaba sendo, não induzido, mas ele acaba indo por afinidade ao professor ou à professora. Eu quero o professor X porque eu me identifico com ele, as aulas dele são boas, tal, e o sonho acaba ficando de lado. E era chato para os professores que tinham uma fila imensa para fazer inscrição e outro com 3, 4 alunos. Então, para o professor não visualizar a demanda que ele tinha ou que ele não tinha, a gente criou o QR Code para isso. Então, o aluno fazia o escaneamento e o professor não sabia se a turma dele estava cheia ou vazia. Ele só ia saber depois no compilado dos dados. Aí, pensando no QR Code, uma forma dos alunos fazerem denúncias, entre aspas, de bullying, de assédio moral, de reclamação de professor, elogio de professor, sem se identificar. Eu fiz o mesmo formato e aí cada turma, cada sala tem o seu QR Code. Então, os estudantes no B. O professor X deu uma aula boa. Ele vai lá, escaneia e faz um elogio. Ele é anônimo. Quanto à plataforma, no Google Forms, eu tentei montar. Só que eu acabo esbarrando no e-mail institucional. Porque se eu criar com o e-mail institucional, o aluno só consegue ver se ele também estiver logado. Sim. E aí fica difícil. E aí eu descobri essa plataforma, que é SurveyHeart o nome.
Só que daí eu quebrei a cabeça no início, por quê? Ela é toda em inglês. Então, depois que eu tinha criado tudo, decifrando as palavras, enfim, aí o professor de matemática nosso, o Leandro, ele falou, Lucas, tem um aplicativo. Faça pelo aplicativo, porque lá ele vai aparecer em português. Eu falei, então tá bom. Baixei o aplicativo, e aí realmente, o aplicativo ele é em português. Então facilitou minha vida para manusear a plataforma. E ele trabalha através do login do Google, do meu e-mail institucional, só que ele não faz com que o estudante tenha que estar logado. Não, ele estando logado no pessoal institucional ou sem estar logado, bastando ter a rede de internet, ele consegue fazer o acesso, né? Ele é bem simples. E aí, feito tudo isso, eu comecei a utilizar essa plataforma. Eu acho ela mais fácil que o Google Formulários hoje. E como que eu posso explicar, né, esse manuseio? Quando a gente criou, eu pensei assim, nossa, os alunos eles vão utilizar isso à torta direita, sem freio. Não. O que eu pensei? Como agora eles têm um meio, eles vão reclamar de tudo. Não. Eles reclamavam de tudo porque eles não tinham um meio, né, para aquilo. Então eles reclamavam. Agora que eles podem ser ouvidos, não. Tudo que chega lá, dificilmente chega a algo que não seja verídico. É muito difícil. Dificilmente chega uma reclamação que não seja ética, que eu sempre falo com eles. Quer reclamar? Seja ético, né? A gente sempre pede muita empatia. Vocês pedem muita empatia do professor com vocês. E vocês têm empatia com o professor? Então, eu sempre peço muito isso. Eu falo muito com eles sobre corresponsabilização. Vocês são, por mais que seja anônimo, vocês são os responsáveis pela produção e elaboração das denúncias. Então, vem bastante reclamação, principalmente sobre alunos que conturbam a aula. Fulano está conversando muito e não deixa a gente, não permite a gente estudar direito. Chega bastante elogios para professor, né, sobre a aula, sobre mão na massa, sobre utilização de tecnologia, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você implementou, né, isso para que eles pudessem utilizar dessa forma, às vezes, de algum conflito, né, de dar voz a eles, né? Você foi de sala em sala explicando para eles como que serviria esse aplicativo? Primeiro eu elaborei tudo, toda a parte sistêmica. Depois eu fui passando para eles qual era a função do QR Code e o que eles achavam, né? Se eles concordavam. Se eles não concordassem, eu não ia colocar na sala, né? E aí expliquei tudo. Então, se a gente implementar na utilização, eles sabiam qual era o fundamento daquilo. Eles sabiam para que servia, né? No entanto, que por isso que a gente hoje nós não temos problemas com a utilização, né? Eles sabem utilizar. Professor também. Sim. A gente não tem, por exemplo, um QR Code para o professor falar dos estudantes, fazer a reclamação. Não, mas no geral. Sim. Eles também, antes toda a parte sistêmica, né, criamos. A gente passa em ATPC o que seria o QR Code para os professores. A partir do momento que todos tiveram o conhecimento, aí foi passado para os alunos. Então, primeiro ATPC, todos concordaram, ok, vai ser legal. Vamos tentar. Não teve resistência dos professores? Não, porque às vezes os professores não vão me sentir à vontade. Não, aqui essa parte de vínculos, ela é bem tranquila. Mas também por quê? Durante os conselhos de classe, a gente também tem a avaliação do estudante com os professores. Cada componente tem a sua avaliação. Então, não é nada anormal o professor ser avaliado pelo aluno. Não é anormal para eles, eles já têm conhecimento disso. Então, todos tendo conhecimento do QR Code, aí foi divulgado para os alunos, eles concordando e a gente basicamente implementou. E aí, a utilização deles, vocês também estão vendo que... Sim. Tranquilo. Sim. E aí eu tenho um aplicativo no meu celular, e aí que é compartilhado via e-mail com o Antônio, e ele é instantâneo. Então, se um aluno agora reclamar no nono A, chega instantaneamente. É tudo bem rápido, né? Às vezes quem tem dificuldade é porque nada é imediato. Que a gente tem que fazer a leitura, fazer a intervenção. Então, às vezes os alunos
podem imaginar que tem uma demora de resposta, mas não significa que a gente não tenha visto. Sim. Que a gente tem que saber qual é a maneira que vai abordar a temática, né? Porque como a reclamação ela é anônima, a gente não dá a devolutiva de forma individual, porque a gente não sabe quem é. Então a devolutiva é para toda a turma, né? Porque um reclamou, mas provavelmente aquela reclamação impacta na turma. Ah, os estudantes reclamaram de tal aula, aquela tal aula impacta na turma. Reclamaram de um aluno que conversa muito. Aquele que conversa muito atrapalha a aula, não atrapalha de quem reclamou, atrapalha a aula de todo mundo. Então a devolutiva é sempre na coletividade. Legal. E é interessante que os alunos já estão cientes de que os problemas existem, mas a solução não é rápida, né? Isso é interessante, porque na vida é assim, né? Sim, a vida é assim. Exatamente. Então eles já estão aprendendo isso. Já, isso facilitou bastante a nossa vida, né? E assim, essa parte de vínculo é bem fácil com eles. Eles sabem utilizar a ferramenta com responsabilidade, certinho. Né? Então a gente tem o QR Code a partir do 6º ano, então quando eles chegam no médio, eles já sabem para que serve. No entanto que tem salas compartilhadas, né? Então de manhã é um 7º ano, à tarde é um 7º ano A, por exemplo. Tem os 2 QR Codes, então do 7º ano A e 7º B na mesma turma, porque eles compartilham sala. Eles não usam o QR Code do outro, né? Teve que nenhum QR Code sumiu. Eles vão lá, Lucas, o nosso QR Code não tá lá, imprime novamente, eu vou lá e coloco. Então eles não saem de sala em sala usando o QR Code alheio, forjando denúncias. Não, Entendi. é tudo bem tranquilo. Ah, legal. Teve uma utilização do QR Code na outra sala, mas a aluna se identificou. Ela identificou. Eu sou aluna do 9º ano B. Estou usando o QR Code da sala vizinha porque não tem na minha sala. Preciso relatar isso A gente identificou, opa, está sem um QR Code, deixa eu lá ver. E aí ele havia rasgado mesmo. E no geral funciona, né? Tem as suas problemáticas, né? Mas no geral ele funciona. Legal. Isso é muito legal, Tia. A gente agradece, né, o seu esclarecimento para a gente aqui. Acho que é muito importante a gente passar isso para frente, que essa é a nossa intenção, né? Porque pode ser utilizado por outras escolas, né? E que também possa auxiliar o trabalho, né? E a gente está aqui mesmo para isso, né? Parabéns! Não, que isso, gente. Parabéns. Tem que compartilhar, né? Então a plataforma é o ServerHeart. Não sei se eu pronunciei correto, mas é isso, ela é muito boa, ela facilita muito a nossa vida. Obrigada. Obrigada. Antônio, obrigada por você ter nos recepcionado aqui, passado, compartilhado essa experiência que a escola Helena Zerriner está passando, dando certo. E vamos ver se outras escolas também conseguem, através desse exemplo, implementar nas suas unidades escolares e melhorar também esse convívio. E de parabéns por esse trabalho de você chamar os alunos, trazê-los para perto e que eles tenham essa confiança. E a gente percebeu isso muito no dia Foi no aniversário, não foi? no aniversário da escola, que abriram a cápsula do tempo, Isso. como a comunidade é envolvida, como os alunos estavam felizes. A gente percebe isso, que eles estavam aqui por prazer mesmo. Vocês estão de parabéns. Obrigado, em nome de toda a equipe, porque eu não conseguia fazer nada sozinho, né? E agradeço também a vocês, porque nós somos capacitados, nós somos orientados, nós temos apoio. Se por acaso eu tiver dificuldades, só manda mensagem. Você é muito próximo, você tempo no WhatsApp praticamente não sei como ela consegue responder tão rápido. Mas a gente é assim mesmo. O WhatsApp fica aberto no computador. Sempre. Então, ela responde muito rápido. A gente faz isso. E isso é muito bom, porque a gente tem confiança, né? Eu sei que de repente numa dessas intervenções pode dar ruim, mas eu sei onde buscar apoio. E isso também é confiança. E isso faz que a gente ouse, né? E a equipe toda Mas procura tem que ser ajudar. assim. E assim, a gente também tem que mostrar essas boas práticas, né? Mostrar para as outras pessoas que às vezes é um exemplo e que ela pode se sensibilizar e fazer na escola dela. E também mostrar que é possível a gente jogar aquela sementinha e colher frutos. Então a gente
a gente conversa muito, eu e a Ana Paula, e a gente começa a ver essas diferenças que há entre uma escola e outra, e por que não mostrar, né? Por que não estar ali ao lado, né? E também incentivando e mostrando para as outras que é possível, sim, você ter empatia, você ter o cuidado com eles, você praticar a escuta, ou seja, tudo aquilo que a gente faz na formação, ela sendo posta em prática. Então, a gente agradece muito, né, por estar aqui, por estar escutando você, né, e a gente espera aí que reefetive mesmo no final do ano e que isso daí se estenda aí para mais tempo aí, né? Obrigado.